Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Em grego seria Jesus Christus. Pedir às professoras que possam levar as crianças para o culto infantil. Vamos abrir nossas Bíblias, meditar na palavra do Senhor. Juízes, capítulo 11, versículo 30. Vamos ficar em pé, vamos ler a palavra do Senhor em reverência a essa palavra santa, a palavra perfeita, a palavra que nunca envelhece. Juízes 11, 30 em diante, do 30 ao versículo 8, 30 ao 38. Revista Almeida, revista atualizada, por favor, na versão. Acompanhe na sua Bíblia, na versão que está na sua mão. Eu estou lendo aqui na versão da Bíblia Almeida, revista atualizada. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças, e ela era filha única, não tinha outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze-me, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: conceda-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Santo Deus, glorificado é o teu nome, Senhor. Tua palavra que é viva e eficaz, nunca envelheceu, nunca perderá, Senhor Deus, o poder. Que ela venha e se aplique, ó Deus, a todo o propósito que o Senhor preparou para esse dia. Usa-me como instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar. Que o Senhor possa lhe dar entendimento dessa palavra. A Bíblia tem histórias tão interessantes. Se vocês quisessem fazer filmes e mais filmes, documentários, escrever milhares de livros sobre os episódios bíblicos, e mesmo assim ninguém conseguiria esgotar. Esta é uma das histórias de altos e baixos, né, de alguém chamado Jefté, um judeu que tem uma história de vida tão confusa. Jefté é filho de uma prostituta, e ele é o primeiro filho, e ele, ao crescer, ele vai ter outros irmãos, né, que não era da sua mãe, mas o pai era o mesmo, Gileadita. E aos irmãos crescerem e encontrarem esse irmão bastardo lá dentro deles, eles expulsam Jefté, botam para ele para outra cidade, porque ele era um filho bastardo. Então ele foi expulso, foi afastado da convivência do seu pai, talvez nem tenha conhecido sua mãe. E lá nessa cidade, o texto bíblico ainda tem uma coisa que eu não consegui entender 100%. Diz que Jefté vai procurar ser amigo dos vadios da cidade. Ele vai ser amigo dos, aqui a gente chamaria de maloqueiros na minha época. Do
pessoal, como é que chama? Banda voou, né? Daí eu uso essa expressão ou eu estou ficando velho já? E está tudo correndo mais ou menos aí entre esses altos e baixos. Esses amonitas chegam diante de Israel para oprimir, para atacar, para derrotar. E por algum motivo que o texto não vai dizer, os anciãos, os líderes de Israel, vão até esta cidade chamar Jefté para liderar a ofensiva contra os filhos de Amon. Ou seja, aquele que não valia nada, que era um filho bastardo, agora começou a ter valor. Agora ele seria capaz de liderar uma contraofensiva, de expulsar, né, de conquistar aquelas terras dos filhos de Amon. Então, você veja que parece que a vida dá altos e baixos, né? Semana passada a gente pregou que Deus escreve certo por linhas certas, né? Continua escrevendo aqui do mesmo jeito. Mas, dentro desse texto, eu queria trazer apenas 2 aspectos desse texto para uma aplicação à nossa palavra. Jefté fez algo que até hoje é feito, fez um voto. Jefté fez um pacto com Deus, fez uma aliança com Deus, fez um voto com Deus, mais especificamente, que se ele vencesse os inimigos dele, ele iria oferecer em holocausto o primeiro que passasse pela porta da sua casa. E Deus escutou esse pacto, escutou esse voto e falou, ok, você não sabe o que está fazendo, mas ok. Você não sabe o que está pedindo, mas ok. E aí, Jefté ganha a batalha. E aquela alegria da vitória dura tão pouco. Muito provavelmente, Jefté nunca imaginou na vida dele que quem iria entrar pela porta, a primeira coisa que ele imaginava, ele não imaginava que seria uma pessoa, porque lembra que na época, há 2, 3 mil anos atrás, os animais moravam dentro de casa. Preguei isso aqui em um dos natais aí, se você estava aqui. Os animais ficavam dentro de casa. A manjedoura que Jesus nasceu era uma manjedoura que ficava dentro de casa. Então, o Jefté provavelmente esperava que fosse uma ovelha, ou um burro, ou uma vaca, não sei. Mas quem entra é a sua filha. Aí o texto vai dizer assim, a sua única filha. E ele não tinha nenhum filho, nem filho. E ela era a única filha. E Jefté, então, diante da sua palavra empenhada, votada, do seu pacto com Deus, da sua aliança com Deus, diz, você, minha filha, é a causa da minha calamidade. E ele disse, eu não posso voltar atrás na minha palavra. E qual é a primeira lição para a nossa vida aqui? Deus leva em conta tudo aquilo que você fala, mesmo quando você não sabe as consequências do que está falando. Não faça pactos, votos com Deus que você não possa cumprir. Não seja precipitado em fazer votos. Mas uma vez que você faça o voto, mantenha aquilo que você disse. Números, capítulo 30, versículo 2. Não é obrigado que você faça um voto a Deus. Não é uma ordenança, não é um mandamento, é uma possibilidade. Em alguma situação, em alguma luta que você tenha, você fazer um voto a Deus. Porque o texto de Números, escrito na lei de Moisés, vai dizer assim, quando um homem fizer um voto, então é uma condição, é quando? Se ele entender que deve fazer. Se ele entender que precisa de uma aliança com Deus para obter alguma vitória, ou sei, alguma situação que cristãos vivam e precisem, digo, Deus, eu preciso da tua intervenção aqui. E eu quero me abster de algo, como se diz esse texto. Quando o homem fizer um voto ou juramento, ou aliança, ou pacto, bote tudo no mesmo bolo, para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Aí virou mandamento de Deus agora.
não é obrigado a fazer o voto. Mas se você fizer, se você empenhar um juramento, a palavra, à medida que sua palavra foi emitida, agora cumpra. Primeira lição, não seja precipitado. Só faça votos, pactos e alianças se você estiver disposto a cumprir por você mesmo, não pelos outros. Jefté fez um pacto, fez um voto para o que os outros cumprissem. Se ele fizesse, se fosse ele mesmo, se a causa da abstinência não fosse a filha, fosse ele, nenhum problema. Ele estaria consciente. Porque depois que você faz o voto, precipitado, só tem dois jeitos. Cumprir o voto e sair no prejuízo, ou quebrar o voto e quebrar a sua palavra com Deus, o que não vai lhe abençoar de maneira alguma. Então, nunca seja precipitado. A precipitação é a causa das maiores desgraças que a gente tem no dia a dia. Os maiores prejuízos vêm por causa de votos precipitados. Quando nós estamos celebrando um casamento, as pessoas ficam ansiosas pelo momento dos votos. O homem está fazendo votos de confiança, de dividir sua vida, cuidar, zelar. A mulher está fazendo os votos. E Deus está presente. É um voto que você faz na presença de Deus. E tem gente que diz assim, eu quero um casamento na igreja, para Deus abençoar. Porque lá no fora, às vezes, nem tem os votos, né? Já está casado, tchau, próximo. Mas, se Jefté não quebrou o voto, aonde a filha dele iria sofrer o maior prejuízo, por que tanta gente quebra os seus votos quando fazem? Porque se precipitam. Negócios vão à falência porque fizeram votos precipitados, pactos precipitados, fecharam o negócio precipitadamente. Casamentos se precipitam porque casou apressadamente, não deveria casar. Casou porque engravidou. Eu conheço um amigo que casou para fazer ciúme na ex. Você já viu isso? Ele não queria casar com a pessoa, não. Ele queria fazer ciúme com a ex que largou ele. Aí ele, para se vingar da ex, casou. Vai entender uma coisa dessa? Claro que esse negócio não foi adiante, né? E aí depois se precipita agora na hora de quebrar o voto para se divorciar. Casa precipitado, divorcia precipitado, vai sendo um voto quebrado em cima do outro. Ou fazem sociedades e acordos comerciais precipitadamente, depois não tem condição de arcar com prejuízo. Aqui, nesse texto, talvez você esteja pensando que a filha de Jefté foi oferecida em holocausto, foi morta em sacrifício. Muito provavelmente não. Os textos antigos têm algumas dificuldades de interpretação, porque eu não li o texto todo. O que estava em jogo ali é que ela nunca poderia se casar. Ela nunca iria constituir família. Ela não teria filhos, que para um judeu era quase a mesma coisa que morrer. Dá-me filhos ou morro, né? Já dizia Ana. Mas ela pagou o preço da precipitação do pai. Eclesiastes 5, 4 e 5. A instrução. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Não seja remisso, não seja preguiçoso. Se você votou, cumpra. Eclesiastes 5, 4 e 5. 5, 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Quem quebra voto é chamado de tolo diante de Deus. Em outra palavra, se você pegar a palavra tolo, raca, que Jesus fala lá em Mateus 5, 22, que nós lemos na semana passada, também pode ser traduzido como idiota.
Então, quem quebra voto diante de Deus é chamado de idiota por Deus. Você idiota, você está quebrando o voto que você fez. Mantenha a sua palavra. É uma coisa óbvia falar que cristãos é sim, sim, não, não. O que você votou, vá até o fim. Cumpre o teu voto que fazes. Melhor é que não votes do que votar e não do que votes e não cumpras. Imagine, irmãos, fazer votos com Deus é algo bom. Quando Deus topa, quando Deus confirma, quando Deus lhe dá a vitória, ótimo. Você está agora também obrigado a cumprir o que votou. Se Deus não cumpriu, você está desobrigado. Eu fiz um voto para Deus quando meu pai estava doente. Se meu pai saísse da UTI, eu faria isso ou aquilo. Meu pai morreu. Eu estou desobrigado daquele voto. Mas se meu pai tivesse saído da UTI, eu estaria obrigado a cumprir o meu voto. Quando você estiver em uma luta, faça votos com Deus, faça pactos com Deus, faça aliança com Deus. É bom que você faça isso. Você sabe que recebeu de Deus aquilo, aquela vitória veio de Deus. Mas antes de fazer o voto, verifique se você tem condição de arcar com o preço. Porque muitas pessoas, às vezes, se precipitam nas palavras. Tem gente que chega, pastor, ora aqui, que eu estou doente, que eu estou desempregado, aí você ora, o emprego vem. Se eu ganhar um carro, pastor, eu vou botar na obra. Você não vê nunca nem a poeira do carro. A pessoa pega o carro e esquece que... fala como se fosse uma palavra vã, né? Vou colocar na obra. Que obra, meu irmão? Pastor, se minha aposentadoria sair, eu vou dedicar minha vida ao Senhor. O primeiro dia só. Vão votando e quebrando, votando e quebrando, votando e quebrando. Mas Deus deixa tudo registrado. Tudo está registrado. Tudo que você fala, Deus assina embaixo. Falou, falou, falou. O HD do Senhor nunca enche. Tudo registrado. Uma amiga nossa fez um pacto que ela não sabia que tinha feito um pacto. Ela estava numa cidade vivendo transtorno no casamento. E aí uma amiga disse assim, olha, está tendo um culto lá na nossa igreja, eu queria que você fosse. E na hora do apelo, quem quer receber Jesus? E ela levantou a mão, eu quero. Aí o pastor, não, você não pode. Eu disse, por que não? Você não posso entrar no céu? Não pode não, você fez um pacto. Pacto? Eu? De jeito nenhum, fez. Na mesma hora o Espírito Santo lembrou o que foi que ela tinha dito. Ela tinha prometido a um parente dela que ela nunca ia se converter, porque se ela se convertesse, ela não faria a missa de 7º dia. Ela disse, tá bom. Ela falou isso. O pacto, sabe como foi? Tá bom. Parece uma palavra assim, né? Simples. Tá bom. Deus escreveu. Tá bom. Ela falou que não ia se converter. Ela precisou quebrar essa palavra, voltar atrás e dizer, Senhor, me perdoe, eu não sabia o que estava falando. E depois que ela quebrou isso, aí sim ela conseguiu, voltou e aí se converteu, hoje é uma bênção, uma mulher de Deus. Então, tudo que você fala, os votos precipitados que você faz, se você fez, você vai ter que cumprir, mesmo sendo precipitado. Você vai ter que ir adiante, porque não é coisa boa quebrar um voto diante do Senhor. A Bíblia está cheia de pessoas precipitadas. Sara, na precipitação dela em querer ajudar a Deus, vai providenciar um filho para Abraão. Até hoje está lá judeu se matando com muçulmano por causa de um voto, não foi nem voto, foi por causa de uma precipitação de Sara. Não faça votos precipitados. Eu me precipitei uma vez, só a misericórdia, né? E coloquei meu nome numa, como é que chama esse negócio de banco, que você toma o dinheiro
bota a pessoa para assinar no lugar? Fiador. Minha precipitação me levou 6 meses de salário. Eu fiquei traumatizado, toda hora eu lembro disso. Só tem 30 anos, mas para quem ficou 6 meses sem poder comprar um picolé, sendo sustentado pela mulher, Deus abençoe, viu, minha mulher? 6 meses, eu fui dar meu nome, aí o banco, meu irmão, se banco não esquece, quanto mais Deus. Deus é muito maior do que o banco. O imposto de renda, meu irmão, não esquece. Você pode estar lá devendo 30 anos, ele vai atrás de você. E são instituições humanas que acabam, mas quanto mais Deus. Jesus adverte até, é até complicado falar isso aqui para vocês, para quem não é cristão. Não se converta, olha o que o pastor vai falar, não se converta se você vai desistir do Evangelho. O Evangelho não é para quem quebra voto, não é para quem levanta a mão, se batiza e desaparece. Você sabe como é que a Bíblia chama isso? É como o cachorro que volta e come o próprio vômito, ou a porca lavada que volta para a própria lama. Jesus disse que passa vergonha aquele que entra no reino de Deus e quebra a aliança que fez com Deus. Lucas 14, 27. Só para você ver como o reino de Deus é sério, o reino de Deus não é para amadores, não é para curiosos. O reino de Deus é para quem tem palavra sim, sim, não, não. É melhor que você nunca tenha entrado no reino do que ter experimentado e saído. Hebreus diz que é impossível. Jesus vai falar uma palavra muito dura, difícil. Até parece que Jesus não quer que a igreja crescesse, né? Porque tem gente que facilita tanto na hora do apelo, né? Promete 1000 coisas. Pare de sofrer, né? Lucas 14, 27, já está aí na tela, não? Lucas 14. E qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo assim, ser discípulo de Jesus não é para qualquer um. É para quem tem coragem. Lá em Apocalipse diz que os covardes não vão entrar no reino dos céus. Continuando, pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Jesus está dizendo assim que a construção da nossa vida espiritual não deve ficar pelo meio, para que os outros não zombem. Isso aí não era crente, porque agora está assim. Então, na hora que você toma uma decisão, o voto que você fez a Deus de servi-lo, o pacto que você fez com o Senhor de servi-lo, o juramento que você fez com o seu cônjuge, o pacto que você fez com o seu sócio, o acordo que você fez e você empreou o seu nome, sua palavra, vá até o fim. O que você falou, vá até o fim. Ou pense 10 vezes antes de falar o que falou. E aí você pode estar pensando agora, e eu que quebrei meu voto? E eu que quebrei meu pacto? Tem jeito para mim? Porque nós somos falhos por natureza. Na Bíblia vai contar um texto, não vou ler o texto bíblico, vou historiar, de os gibeonitas enganam Josué. Quem conhece esse texto aqui? Quem conhece esse texto aqui na igreja? Bora, irmão, com a mão, vou passar vergonha, escola bíblica, todo mundo. Que para eu historiar, você já precisaria ter lido esse texto. Mas tudo bem, ele está na Bíblia, tá? Não vou inventar não, está na Bíblia, está lá em Samuel.
Na realidade, ele começa em Josué e termina muitos anos depois em Samuel. Os gibeonitas, vendo Josué entrar na terra prometida que Deus tinha dado aos judeus, já tinha conquistado Jericó, conquistou Ai, primeiro perdeu, depois ganhou. Os gibeonitas, vendo que Deus estava com aquele povo, para não ser massacrado, montaram um teatro, se vestiram com roupas velhas, pegaram uns pães secos, umas roupas velhinhas lá, e disseram assim: vamos dizer a Josué que nós somos de uma terra muito distantes e nós queremos fazer uma aliança com ele. E aí o texto diz assim: e Josué não consultou ao Senhor e fez uma aliança com os gibeonitas, que iria proteger os gibeonitas. Já que vocês não são aqui dessa região, então eu não vou brigar com vocês, porque Deus me deu essa terra aqui, ó, que vai do mar a outro, de uma extremidade a outra. E aí eles recebem a bênção de Josué, de serem protegidos pelos judeus. Depois Josué descobre que era um golpe, que ele tinha caído no engano, mas ele já tinha dado a palavra. Veja que ele não consultou a Deus. Veja que ele foi enganado. Mas na hora que Josué deu a palavra aos gibeonitas, Deus assinou embaixo: concordo. Você não me perguntou, vai dar problema, mas o pacto que você fez, mantenha. O voto que você fez para ele, mantenha. Porque o meu povo tem palavra. É uma palavra só. Mesmo agora tomando prejuízo. O tempo passa. 200 anos passaram. O HD de Deus não dá pane, não dá bug, não dá vírus. Não perde nenhuma informação. Saul, na ânsia, no zelo de querer agradar a Deus, mata os gibeonitas 200 anos depois que Josué fez o pacto com eles. 200 anos. O avô, do bisavô, do trisavô já tinha esquecido até desse pacto. Né? Mas no mundo espiritual está lá escrito. Josué fez. Eu assinei embaixo. Saul morre. Saul reina 40 anos, morre. Aparece Davi, homem segundo o coração de Deus. A terra onde Davi estava agora é atingida por 3 anos de seca. Começa a ter uma mortandade, pobreza, fome, miséria. E Davi, meu Deus, o que é que está acontecendo? O povo que Deus escolheu vai morrer de fome? E aí Davi vai orar, vai jejuar, vai perguntar a Deus, e Deus responde: a culpa é de Saul. Saul já tinha morrido. Saul matou os gibeonitas que Josué fez aliança. Saul quebrou o voto, Saul quebrou o pacto. E se quebra pacto, vem consequência. Ali em Israel foram 3 anos de seca, dificuldade. Talvez tem gente passando dificuldades, miséria, derrotas, porque quebrou pactos. Quebrou pactos que foram feitos, talvez nem sabe o que quebrou. Não sabe nem o que fez e não sabe o que quebrou. Mas se orar, Deus revela. Deus traz à memória. E aí Davi diz: como é que a gente resolve agora? Essa é a grande chance. Pactos podem ser restaurados, votos podem ser restaurados, alianças podem ser restauradas. Os gibeonitas, entreguem os descendentes de Saul para que a gente enforque eles. E aí Davi vai pegar 7 homens, descendentes de Saul, entrega os gibeonitas, eles fazem lá o que querem, e Deus então retira a seca. Volta a chover, volta a fartura, vem a vida, vem a prosperidade. Então, irmãos, se você por acaso quebrou o pacto, saiba que Deus pode restaurar. Tem as estratégias de Deus. Basicamente, é o arrependimento. Primeira coisa para restaurar um pacto ou um voto quebrado é arrepender-se. Dizer: Senhor, pequei. Quebrei a minha palavra. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Eu dei um sim e depois coloquei um não em cima. Mas eu quero consertar isso. Volta e restaura. Volta e recompõe a sua palavra. Para a gente encerrar. Você não é obrigado a fazer um voto,
mas é bom que faça. Na hora da dificuldade, na hora da luta. Quando fizer o voto, avalie se você tem condição de pagar o voto, de cumprir o voto que você deu. Se quebrou o voto, restaure isso. Recomponha a sua palavra diante de Deus. E que Deus possa lhe dar entendimento das suas lutas. Tem lutas suas que são espirituais. E você vai ter que usar as armas espirituais para vencê-las. E se você fez o maior voto da sua vida, que foi entregar-se a Jesus, mantenha Ele até o seu último dia de vida. Não volte atrás. Mesmo que o marido abandone, mesmo que o patrão demita, mesmo que os colegas fiquem inimigos, mesmo que você perca dinheiro, mesmo que seu nome vá para o lixo, mas mantenha, porque Deus é o seu juiz, Deus é o seu advogado, e Ele te dará o sustento, o livramento, e a glória eterna aguarda por aqueles que perseverarem até o fim. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar.